Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. André Cardoso estreitava os olhos tentando enxergar melhor a estrada, mas não conseguia se livrar da sensação de visão embaçada, como se estivesse coberta por uma névoa. Uma fumaça espessa e pesada se espalhava por toda parte. De novo alguém deixou uma fogueira acesa na mata, pensou ele com irritação, virando na rua onde morava. Mas, de repente, seu coração disparou com força. A fumaça negra subia justamente do lugar onde deveria estar sua casa. Só que ele não conseguia ver nem os contornos do sobrado. Por um instante, achou que talvez tivesse entrado na rua errada. Mas não, ali estavam as casas dos vizinhos, o muro do seu terreno, o portão, a grade. Só que tudo estava escancarado, e em frente havia caminhões dos bombeiros. Pessoas estranhas corriam pelo quintal, arrastando mangueiras e gritando ordens. André olhava para o local onde antes ficava sua casa e não via nada além de uma pilha de entulho queimada, pedaços de telhado e materiais de construção carbonizados. Até que alguém tocou seu ombro. "Com licença, essa casa era sua?" perguntou um homem com uniforme da Defesa Civil. "Sim, nós morávamos aqui", respondeu André com dificuldade, ofegante. "Minha esposa e minha filha estavam lá dentro. Vocês as encontraram?" O oficial encarou com um olhar que, num instante, fez André entender o que havia acontecido. Infelizmente, o chamado chegou tarde demais. Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava em chamas. Todos os cômodos estavam tomados pelo fogo. Nossos homens tentaram procurar sobreviventes, mas, ao que tudo indica, sua esposa e sua filha não conseguiram escapar. "Tudo lá dentro foi consumido pelas chamas", disse o bombeiro em voz baixa, estendendo a ele um sapatinho infantil. "Isso foi a única coisa que encontramos, perto da entrada. Era o sapatinho da pequena Milena, sua filha de 5 anos. Renata, sua esposa, havia feito balé na juventude, e por isso, batizou a filha em homenagem à sua grande inspiração, a uma bailarina famosa. Eram uma família muito unida, feliz, e sofriam sempre que precisavam se separar. Naquela última vez, antes de viajar a trabalho, André havia coberto a esposa e a filha de beijos, como se estivesse se despedindo por longos anos. Renata lhe dissera, sorrindo: "Amor, vamos sentir muito a sua falta. Volta logo para casa." Ela repetia aquelas palavras sempre, embora soubesse que André nunca demorava nas viagens e estava sempre com pressa de voltar para casa. Mas aquela frase era, para ela, um tipo de ritual, palavras importantes que pareciam garantir a segurança do marido. No fim das contas, sua preocupação não era em vão. O queixo de André começou a tremer. Suas pernas cederam, e ele quase caiu sobre o caminho de pedras decorativas, agora coberto de fuligem das botas dos bombeiros. O oficial conseguiu segurá-lo a tempo e o levou até um banco dentro do quintal, onde havia menos fumaça. "Está se sentindo mal? Posso chamar uma ambulância", sugeriu o homem, vendo que André não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Ele não respondeu. Apenas uma pergunta martelava em sua mente: por quê? Na manhã seguinte, o mesmo chefe da equipe de resgate foi visitá-lo no hospital. Disse que precisava conversar pessoalmente com o sobrevivente e fechou a porta do quarto. O coração de André se encheu de esperança. Talvez aquele homem estivesse trazendo boas notícias. Talvez Renata e Milena não estivessem na casa no momento do incêndio. Mas o oficial olhou com seriedade e fez uma pergunta estranha. "Senhor André Cardoso, diga-me, o senhor tinha uma família unida? Acredita que sua esposa o amava?" "Que pergunta é essa?" "Claro que amava. Nós éramos muito felizes", respondeu André, nervoso. "Não, espere. O que importa não é se vocês eram felizes juntos. A questão é, será que ela era feliz? O senhor nunca percebeu tristeza nos olhos dela? Mudanças repentinas de humor, sem motivo? Mas o que está insinuando?" André começou a perder a paciência. "Que tipo de perguntas são essas?" "O fato é", disse o oficial calmamente, "que, após uma análise minuciosa dos escombros, nossos peritos não encontraram nenhum vestígio de corpos carbonizados. Nenhum fragmento sequer." "E o que isso quer dizer?" perguntou André, com um fio de esperança na voz. "Isso só pode significar uma coisa. Sua esposa e sua filha não estavam na casa no momento do incêndio", respondeu o bombeiro,
soltando o ar lentamente. Um suspiro de alívio escapou do peito de André. Meu Deus! Será que estão vivas? Mas, ao que tudo indicava, o oficial não compartilhava do mesmo otimismo. Sim, senhor André, existe a possibilidade de que estejam vivas. Mas, nesse caso, por que elas não entraram em contato? Continuou o oficial. Uma das hipóteses é que sua esposa tenha provocado o incêndio de propósito, para desaparecer da sua vida e recomeçar com outro homem. O que está dizendo? Está insinuando que a minha Renata colocou fogo em tudo para fugir com o amante? Isso é um absurdo. O senhor está ouvindo o que está falando? Reagiu André, indignado. Infelizmente, situações assim já aconteceram, respondeu o bombeiro em tom contido. Uma mulher apaixonada pode ser capaz de atitudes extremas. Não, de jeito nenhum. Renata me amava, entendeu? Amava nossa família, fazia planos para o futuro, sonhava em ter mais um filho. Então não venha me dizer essas bobagens. Claro, o senhor a conhecia melhor que ninguém, suspirou o oficial. Mas, se fosse eu, tentaria pensar em quem ela poderia ter procurado com a filha. Já se passaram 12 horas desde o incêndio. André começou a protestar com veemência, mas nesse momento o médico responsável entrou no quarto e interrompeu a conversa. O que pensa que está fazendo? Por que está deixando meu paciente nesse estado? Ele está em pré-infarto, não pode passar por nenhum estresse. Quem permitiu essa visita? O oficial se despediu com uma breve reverência, tanto para o médico quanto para André, e deixou o quarto. O médico se aproximou para examinar o paciente, que estava visivelmente pálido. Doutor, não me deixe muito tempo aqui, por favor. Eu preciso. A voz de André falhou, e o médico lançou um olhar de reprovação para a porta por onde o bombeiro havia saído. O tempo que for necessário, o senhor vai ficar. O mais importante agora, senhor André, é não se agitar. Mas André já não conseguia pensar em mais nada além das palavras do bombeiro. E se Renata e Milena tivessem mesmo sobrevivido? Onde estariam? Por que não ligaram? Eles se falavam todos os dias quando ele viajava a trabalho. Ele pegou o celular e discou para o número da esposa. O telefone chamou normalmente, mas ninguém atendeu. Onde vocês estão? Repetia ele mentalmente, angustiado, sem conseguir entender nada do que estava acontecendo. Depois de receber alta, André foi morar no apartamento que havia comprado como presente de aniversário para Milena. Ele via aquela compra como um investimento no futuro da filha, um espaço que seria dela um dia. Mas nunca imaginou que acabaria morando ali sozinho. A decoração havia sido escolhida por Renata, e quase cada detalhe da casa refletia o estilo dela, como se tudo ali reafirmasse que aquela seria sua casa. No fundo, André ainda tinha esperanças de encontrar as duas ali. Mas, assim que entrou, percebeu que suas meninas não apareciam naquele lugar havia muito tempo. Que absurdo! Fiquei sem casa, sem família, e não me deram nem os corpos, nem as certidões de óbito. A polícia disse apenas que elas foram dadas como desaparecidas. E por que estou parado até agora? Eu mesmo posso procurá-las. Esses pensamentos giravam em sua cabeça sem parar, impedindo-o de dormir. Finalmente, depois de decidir que chamaria seu advogado pessoal para ajudar no caso, André conseguiu cair em um sono profundo. Na manhã seguinte, ao conferir sua agenda, André levou as mãos à cabeça. Era o aniversário de seus pais. Ambos haviam nascido no mesmo dia, com 5 anos de diferença. Viveram juntos por 40 anos e faleceram com apenas 2 meses de intervalo. Desde então, todo ano, naquela data, ele visitava o túmulo onde estavam enterrados lado a lado, cuidava do espaço com carinho e costumava dar esmolas aos pedintes que ficavam junto ao portão do cemitério. Ao se lembrar dos planos traçados no dia anterior, André hesitou. Por um lado, queria começar imediatamente as buscas por Renata e Milena. Por outro, não conseguia abrir mão da tradição de homenagear seus pais naquele dia. Tudo bem. Primeiro ligo para o Dr. Paulo, depois passo no cemitério, e por fim, sigo para a reunião, decidiu. Combinou com o advogado um encontro em um restaurante no horário do almoço. Depois, passou em uma floricultura e comprou as flores preferidas da mãe, rosas brancas. Na confeitaria, escolheu bombons e doces sortidos. Com as sacolas nas mãos, seguiu até o túmulo dos pais, marcados por uma lápide de mármore preto, única para os dois. Lembrou-se, de repente,
De quantas vezes havia feito os artesãos refazerem o monumento para que os retratos ficassem o mais natural possível. Agora, os rostos esculpidos no mármore pareciam vivos. Os olhos da mãe e do pai transmitiam uma ternura que não vinha da pedra fria, mas de rostos amorosos e acolhedores. Feliz aniversário, meus queridos, cumprimentou ele em voz baixa, abrindo o pequeno portão da cerca. Feliz aniversário, respondeu uma voz infantil, vinda de trás de uma lápide vizinha. André se sobressaltou. Quem está aí? Sou eu, Nina, respondeu uma garotinha de uns 6 anos, aproximando-se dele. E como você sabe que hoje é meu aniversário? André hesitou, tentando encontrar as palavras certas para responder, quando seu olhar escorregou para os pés da menina, e ele ficou paralisado. Em um dos pés da garotinha havia o sapatinho da sua filha. No outro, ela usava um tênis cinza, amarrado com cadarço. A menina percebeu o olhar dele e esticou o pé com o sapatinho. Bonito, né? Achei na estrada. Uma moça corria com uma menina e ela chorava, dizendo que tinha perdido um dos sapatinhos. A mulher falou, então joga fora esse também. Depois pegou a menina no colo e continuou correndo. André ficou tão surpreso que não conseguiu dizer uma palavra. Por fim, recuperou-se. Nina, querida, você sabe onde foi isso? Consegue me mostrar? Consigo. Mas é longe, lá perto da cidade Esmeralda. Ao ouvir o nome do condomínio onde morava, André engoliu em seco e murmurou. Inacreditável. E o que mais você viu? Elas entraram num carro e foram embora. Mas o tio que ajudou elas voltou pro condomínio. Um tio? Então tinha um homem com elas. Ele era jovem ou velho? Velho. E muito feio. Acho que já vi ele na rodoviária. Fica pedindo dinheiro por lá. Mas, naquele dia, ele estava barbeado, com uma roupa parecendo de eletricista. André ficou confuso. Pela descrição da menina, o homem que ajudou Renata e Milena a fugir não parecia ser um amante. Mas então, por que elas fugiram? E por que o homem voltou para o condomínio? Nina, disse ele com firmeza, você consegue contar tudo isso em outro lugar? Por exemplo, para alguém da polícia? Polícia? De jeito nenhum. Eles vivem atrás de mim, querem me colocar num abrigo só porque vendo flores na rua. Mas eu não quero isso, não. Prefiro ficar por aqui, pelo menos vendendo minhas florzinhas eu ganho meu dinheirinho. Então você vende flores? Perguntou André, surpreso. Vendo sim. Todo dia, lá na rodoviária. Já sei até quem compra e quem só cheira e vai embora, disse a menina com orgulho. Tá certo. Então faz assim, pega essas guloseimas, disse ele, entregando todos os pacotes que carregava. E vem comigo. Prometo que não tem polícia nenhuma. Só quero que você converse com uma pessoa séria e conte exatamente o que viu. A menina lançou um olhar desconfiado para ele, depois para os pacotes, e por fim, assentiu com a cabeça. Tá bom. Mas se me enganar, vou te deixar sem flor no caixão, hein? Combinado. Mas tenho certeza de que isso não vai ser necessário, respondeu André. Eles entraram no carro e seguiram em direção à cidade. Quando passaram pelo condomínio Cidade Esmeralda, Nina olhou pela janela e apontou com o dedo. Foi ali que a menina jogou o sapatinho. Entendi. Você lembra em que carro elas entraram? Sim. Era um táxi comum, branco com faixas amarelas. André assentiu com satisfação. Rastrear o taxista que pegou aquele grupo de pessoas perto do condomínio não deveria ser difícil. Quando o Dr. Paulo ouviu o relato da menina, ficou pensativo por alguns segundos e então falou baixo. Você tem razão, André. O sujeito que ela descreveu não tem perfil de amante da Renata. Mas ela claramente confiava nele, já que fugiu com a filha do jeito que estava. É uma história muito estranha. Acho que devemos procurar não só o taxista, mas também esse homem. Proponho irmos até a rodoviária. No entanto, o mendigo que Nina dizia conhecer não estava por lá. Talvez ela tivesse se enganado ou talvez o homem tivesse mudado de lugar. Restava uma última esperança, encontrar o taxista e descobrir para onde ele levou a mulher e a criança. O motorista era um rapaz jovem e falante, com cerca de 20 anos. Assim que o abordaram, ele lembrou da corrida. Os passageiros haviam chamado a atenção por serem bastante estranhos. Lembro bem, disse o rapaz.
A mulher estava vestida de um jeito que não combinava nada com o tempo. Parecia que tinha saído correndo de casa do jeito que estava. A menina estava descalça e chorava o tempo todo por causa de uns sapatinhos que o pai tinha dado para ela. Ao ouvir isso, o coração de André apertou tanto que ele quase desmaiou de dor. Mas o rapaz continuou. E aquele senhor que colocou elas no táxi e pagou a corrida, ele não parecia ser o pai. Era velho demais. E para onde você os levou? Perguntou André, com a voz trêmula. Para uma cidade aqui perto, em Mairiporã. Na mesma hora, André bateu a mão na testa. Como fui burro. A Renata é de Mairiporã. Os pais dela ainda moram lá. Vamos para lá, disse ele, e saiu com o Dr. Paulo em direção ao carro. De repente, ouviram a voz de Nina atrás deles. E eu? Eles se viraram. A menina, de braços cruzados e testa franzida, encarou os dois com seriedade. Se não me levarem, vocês não vão achar nada. Eu vi tudo, lembra? Sem pensar duas vezes, André abriu a porta do carro para ela. Nina entrou e se acomodou no banco de trás com um suspiro satisfeito. Que bom. Quem sabe você descansa um pouco durante o caminho, disse André, fechando a porta com cuidado. A casa dos pais de Renata ficava perto da entrada da pequena cidade onde ela havia nascido, estudado e se formado na escola de dança. Dali, partiu para a capital com o sonho de entrar para o teatro de ópera e balé. Mas não foi aceita, e acabou tendo que trabalhar como bailarina de apoio em shows de um artista local. Foi nos bastidores de um desses shows que ela conheceu André. Durante o intervalo, ele esbarrou nela sem querer, num corredor mal iluminado, perto do camarim do cantor, de quem queria um autógrafo para a mãe. Ele a atingiu em cheio e ainda pisou em seu pé com força. Ai! Gemeu Renata. Mas o que é isso? Como é que eu vou dançar agora? André ficou completamente atrapalhado, pediu 1000 desculpas e prometeu que, em sinal de apoio, passaria o resto da noite olhando só para ela e aplaudindo mais alto que todos. Renata sorriu. Acha que isso vai ajudar? Vamos testar, respondeu ele, se apresentando. E aliás, depois do show eu te levo para casa de carro. Durante o restante do espetáculo, André não tirou os olhos dela. E achou que Renata se destacava no palco. Era elegante, segura, nada vulgar. Tinha postura de profissional. No caminho de volta, conversaram bastante. Renata contou que sonhava em dançar no Lago dos Cisnes, mesmo que fossem papéis secundários. O que ela queria era estar num palco de verdade. André prometeu que a levaria a um espetáculo no teatro de ópera, e cumpriu. Ela ficou encantada. E ele, pela primeira vez, conseguiu enxergar a beleza da arte do balé. Passaram a se encontrar com frequência e logo descobriram que gostavam dos mesmos livros, tinham os mesmos medos, fraquezas e que também gostavam um do outro. Quando André reduziu a velocidade diante da simpática casa do sogro, ergueu a cabeça para ver o interior do quintal, e logo avistou Milena. Ela estava sentada em um balanço feito pelo avô, balançando-se lentamente de um lado para o outro, pensativa. Milena! Chamou André, saindo do carro. A menina correu até o portão, e gritando papai, estendeu os bracinhos em direção a ele. André avançou imediatamente, mas foi interrompido por um estampido alto que ecoou para o alto. No alpendre da casa, estava o senhor Geraldo com uma espingarda de caça nas mãos. Nem se atreva a se aproximar da criança, gritou ele, erguendo a arma. André, confuso, deixou os braços caírem ao lado do corpo. Seu Geraldo, o senhor ficou maluco? E se errar o tiro e acertar a Milena? Não sou seu senhor Geraldo coisa nenhuma. Você se fez de bom moço, mas vendeu a alma pro diabo. Cai fora daqui, antes que eu perca o controle. Espere, por favor. O que está acontecendo afinal? Não dá pra gente conversar? Não tem conversa com o assassino. Vá embora, volta para suas amantes e deixa a gente em paz. Pelo amor de Deus, me diga o que foi que eu fiz. Não tenho amante nenhuma. Estou há dias sem dormir. Achei que a Renata e a Milena tinham morrido. Fiquei internado com quase um infarto. Quando me disseram que elas não estavam no incêndio, eu saí procurando, e agora as encontrei. O sogro encarou com desconfiança e apontou novamente a arma. Nunca confiei em você. Eu dizia desde o começo. Ela não nasceu para viver com gente como você. A gente nunca teve luxo, mas também nunca precisou se rebaixar.
Mas, por favor, disse André, com a voz embargada. Pelo menos me escute. Ou me diga o que houve. De repente, a porta do carro se abriu e Nina saiu correndo. Ela foi direto até o portão, tirando os sapatos no meio do caminho. Entrou no quintal e estendeu o sapatinho de Milena. É seu. É meu. Murmurou Milena, emocionada, e correu para abraçá-la. Onde você achou isso? O senhor Geraldo, surpreso, baixou a arma. André, encorajado, entrou também no quintal, seguido por Dr. Paulo. Vânia, liga para a polícia. Gritou o sogro. Mas, nesse momento, Renata surgiu na porta da casa. Ela olhou para André com um olhar direto e firme, depois disse ao pai. Deixa eles entrarem. Vamos ouvir o que tem a dizer. Só cuidado, filha, para não tropeçar nos mesmos erros, disse o senhor Geraldo, levando a espingarda de volta para o galpão. Os visitantes se aproximaram da entrada. O rosto de André trazia uma mistura de sorriso nervoso e confusão, o que fez Renata esboçar um leve sorriso irônico. O que foi? Não esperava me ver viva? Renata, eu queria isso mais do que tudo. Quando cheguei em casa, só havia cinzas. E não foi essa sua ideia? Perguntou Renata friamente. André olhou para ela, atordoado, e depois para o advogado. Doutor Paulo, você está entendendo alguma coisa? Eu devo estar enlouquecendo. Renata, disse o advogado com calma, foi seu marido quem me pediu ajuda para encontrá-las. É por isso que estamos aqui. Mas me parece que você tem uma versão diferente do que aconteceu. Pode nos contar? Renata estreitou os olhos, e de repente, explodiu. Quer saber por quê? Porque se a gente não tivesse fugido, eu e Milena teríamos morrido queimadas. Foi o André quem contratou um assassino para incendiar a casa com a gente dentro. Renata, pelo amor de Deus, se acalma. Eu juro que não contratei ninguém. E de onde veio essa ideia? Veio da sua própria conversa. André ficou paralisado, sem acreditar. Que conversa? Perguntou, rouco, pegando o celular no bolso. Não adianta pegar o telefone agora, rebateu Renata. Você já deve ter apagado tudo. André começou a vasculhar os contatos, mas não encontrou nada suspeito. Você pode, por favor, me explicar isso direito? Pediu, aflito. Renata fez um gesto para que os dois entrassem. Eles a seguiram até dentro da casa, enquanto as meninas continuaram brincando no balanço, como se tivessem muito o que conversar. Renata então pegou seu celular e mostrou a André uma conversa que havia copiado e salvo. Na tela, uma suposta troca de mensagens entre André e alguém chamado Tonhão, em que esse homem perguntava quanto receberia pela tarefa, e o tal André respondia que ele não ficaria na mão. Eu nem conheço esse tal de Tonhão. Protestou André, indignado. Isso é um pesadelo. Mas eu sei quem é ele, disse Nina, aparecendo na porta. É o mendigo da rodoviária, aquele feio e velho. Renata olhou para a menina e perguntou. Você disse que ele vivia pedindo dinheiro na rodoviária? Sim. Mas para mim, ele falou que era parente distante do André, e que o André tinha pago para ele incendiar nossa casa. Só que aí ele ouviu a Milena gritando e decidiu salvar a gente. Disse que não tinha aceitado matar criança. Foi ele quem tirou a gente de dentro da casa. Depois, no caminho, contou que o André tinha uma amante e queria se livrar de nós por causa dela. Renata, pelo amor de Deus, como você pôde acreditar numa coisa dessas? Disse André, desesperado, apertando as mãos com força. Você sabe que eu amo vocês mais do que tudo. E o que você queria que eu pensasse? Respondeu ela, encarando-o. Esse homem me mostrou uma conversa entre vocês, combinando tudo, continuou Renata. E foi justamente enquanto você viajava. Ele disse que você queria tudo resolvido antes de voltar. Mas não era eu. Respondeu André, ofegante. Você sabe que é fácil falsificar uma conversa com meu nome e minha foto. Ou até usar meu e-mail, que está conectado no computador do trabalho, murmurou. E quem tinha acesso a esse computador? Perguntou o Dr. Paulo. A Vanessa, minha assistente, respondeu André, empalidecendo. Na mesma hora, se lembrou da festa da empresa, um mês antes. Vanessa havia tentado seduzi-lo, e desde então passou a cercá-lo no escritório de todas as formas. Andrezinho,
Ela dizia com voz mansa: eu nem quero que você largue sua família. Só quero curtir os momentos com você. André fechou os olhos, atingido por uma certeza brutal. Claro! Vanessa quis se vingar. Incendiou a casa, plantou provas contra ele, e estava prestes a entregar tudo à polícia. Era só uma questão de tempo até aquela conversa falsa cair nas mãos das autoridades. Dr. Paulo sugeriu que procurassem Tonhão nos bares da região. Apostava que ele estaria por lá, gastando o dinheiro sujo que recebeu. E acertou. Encontraram o homem em um boteco próximo à rodoviária, completamente bêbado, sem nem entender por que estavam ali. Tiveram que levá-lo à força para a casa do advogado, e sem outra alternativa, jogaram-no direto na piscina para fazê-lo recobrar os sentidos. Que loucura é essa? Gritava Tonhão, debatendo-se na água gelada. Eu só bebo com o meu dinheiro, não roubei nada de ninguém. E como conseguiu esse dinheiro? Perguntou André, com olhar firme e a voz dura. Foi uma mulher, me pagou para fazer um serviço. Só para assustar. Eu fui lá e fiz. Ninguém se machucou. A dona do casarão até disse que ainda bem que tinha dispensado os empregados naquele dia. Então a Vanessa não mandou você matar minha esposa? Pressionou André, segurando-o pelo colarinho. Vanessa? Ah, isso, essa mesmo. Não, ela não mandou matar ninguém. Só pediu para eu jogar uma garrafa lá, tirar a mulher e a filha da casa, e depois contar para elas que foi tudo ideia do André, que ele queria se livrar delas por causa de uma amante. Eu fiz tudo direitinho, como ela mandou. Entendi, rosnou André, apertando ainda mais a camisa do homem. Agora você vai comigo até a Renata, e vai contar tudo, do início ao fim. Entendeu? Entendi. Entendi sim. Tremendo de frio, o incendiário murmurou. Aquela Vanessa, é melhor tomar cuidado com ela. Mulher perigosa. Pode deixar, respondeu André, entre dentes. A polícia vai cuidar disso. E você também vai ter que prestar contas. Eu? Mas eu tava bêbado, não tava em mim, tentou se justificar Tonhão. Quem decide isso é a justiça, cortou o advogado. Mais tarde, quando André voltou para buscar Renata e Milena, a menina correu para ele com os braços abertos e se atirou em seu pescoço. Senti tanta saudade. E eu sabia que você não tinha feito nada de ruim. André a cobriu de beijos, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Renata os observava com os olhos marejados, tentando conter o choro. Só Deus sabia o que ela havia passado desde o momento em que a garrafa com líquido inflamável atravessou a janela daquela casa. Bem, meninas, por enquanto vamos morar no apartamento da Milena. Depois, a gente compra uma casa nova. Afinal, nosso sonho de aumentar a família ainda tá de pé, né? Disse ele, olhando para a esposa. Renata corou e respondeu. André, será que a gente pode levar a Nina com a gente? Ela ficou aqui esse tempo todo e se tornou uma grande amiga da Milena. André pensou por um momento e então sorriu. Tudo bem. Mas isso não muda nosso plano de aumentar a família. De preferência, com um menino. Combinado. Você vai ter seu menino. Aliás, estou grávida, revelou Renata, com um sorriso iluminado. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.